Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria comentar com vocês aqui sobre um detalhe que é curioso, que é uma hipótese da linguística chamada hipótese Sapir-Whorf. Essa hipótese, ela também é conhecida como relativismo linguístico, ela foi proposta nos anos 30 por dois linguistas, Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf, que chegaram à formulação de uma tese que constituiu durante muito tempo uma referência para o chamado relativismo linguístico, né? Resumindo essa hipótese Sapir-Whorf, ela postula que as pessoas vivem segundo as suas culturas e universos mentais muito distintos que estão expressos pelas línguas que elas falam. Dessa maneira, também, o estudo das estruturas de uma língua pode levar a conclusões interessantes sobre a concepção de mundo que a acompanha. Essa ideia já tinha sido trazida pelo Wilhelm von Humboldt com a hipótese conhecida como Weltanschauung. Weltanschauung é visão de mundo, né? Welt é mundo em alemão, Anschauung é visão. É um verbo diferente, né? Schauen em alemão, que o mais comum é sehen, né? Que é para ver, mas Anschauung também tem essa ideia de ver. E o Humboldt ele já falava que em favor da ideia de que era impossível haver pensamento sem linguagem, uma vez que ela o determina, ou seja, o pensamento determinaria, a linguagem determinaria o pensamento, e o homem teria que primeiro aprender a linguagem para depois poder pensar. Essas observações de Sapir e Whorf demonstraram a hipótese levantada por Humboldt, né? A hipótese do Weltanschauung, que é a visão de mundo. E essa ideia é muito interessante, né? Você pensar que uma língua determina uma visão de mundo. Cada língua tem uma visão de mundo específica. No vídeo de ontem eu falei, né, sobre a ideia de dinheiro, como é que ela funciona diferentemente em várias línguas, né? Em alemão, que é Geld, que tem a ver com Gold, que é ouro. Geld, né? Perdão. Geld é amarelo, né? Geld é amarelo, Geld é dinheiro e Gold é ouro, né? Então, para o alemão, dinheiro é ouro, para o francês, dinheiro é prata, porque l'argent vem de argento, e para a gente, dinheiro, denário, né? É o pagamento do trabalho de um dia, né? E money, em inglês, vem de a ideia de moeda, né? Então, é claro que, né, se a gente pensa em termos de dinheiro, cada língua tem uma ideia de dinheiro diferente. Então, isso pode se extrapolar para outros conceitos, né, como conceitos abstratos, conceitos políticos, conceitos até metafísicos ou teológicos. Então, o que é interessante dentro dessa hipótese, né, essa hipótese sofreu várias críticas e tal, né, ela é uma hipótese antiga da década de 30, e apesar de ter tido uma influência muito grande no estruturalismo dos antropólogos e linguistas, ela já tem ali as suas contestações. Mas o que é importante a gente perceber que essa ideia do Edward Sapir e do Whorf, Benjamin Lee Whorf, a ideia é o seguinte: a linguagem que a gente usa influencia a nossa visão de mundo. Então, pessoal, o que a gente pode pensar? Se a gente altera a maneira como a gente aborda a linguagem, a gente altera a nossa visão de mundo. Se a gente altera as palavras que são mais comuns na nossa fala, na nossa escrita, na nossa leitura, a gente pode alterar nosso pensamento, nosso modo de observar o mundo, né? Eu gosto de usar algumas metáforas da informática, né? Por exemplo, na informática a gente tem o BIOS, né? BIOS é o Basic Input and Output System, né? Sistema básico de entrada e saída, né? Que também é conhecido como sistema BIOS ou Home BIOS ou PC BIOS. E o que significa, né? O BIOS dentro do computador é o sistema básico de entrada de informação e de saída de informação, né? A informação entra, ela tem um input, depois ela é computada e ela sai. E o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a gente muda esse nosso, pensando o cérebro como um computador, quando a gente muda nosso sistema BIOS, né? Sistema básico de entrada e saída, como a gente recebe a informação, computa a informação e emite o resultado, quando a gente muda isso, a gente muda a nossa visão de mundo. Quando a gente muda a nossa visão de mundo, o mundo se torna um mundo distinto para todos nós, né? Então, pessoal, o que a gente está falando aqui no final das contas? A gente está falando até de um conceito hoje que tem uma vertente tecnológica e uma outra vertente mais de mindset, que é o conceito de mind hacking, né? Hackear a mente. Hackear a mente, você pode pensar isso fazendo uma programação neurolinguística, uma programação mental, né, estilo MK Ultra. Você pode manipular a pessoa para ela pensar diferente, né, fazendo ali uma lavagem cerebral na pessoa.
Essa seria uma visão mais negativa do Mind Hacking, mas a visão positiva do Mind Hacking, que é usada aí como em muitos palestrantes motivacionais, é a ideia de você hackear a sua mente para que ela funcione de um jeito que você possa extrair benefício daquilo e progredir com aquilo, né? Você pode reconfigurar a sua mente, tipo dar um boot na mente e reconfigurar a mente de outra forma. Isso é muito interessante porque, como eu estou falando para vocês, né? Se a gente pensa na hipótese Sapir-Whorf, que diz que cada linguagem determina a visão de mundo, se a gente mudar a nossa linguagem, se a gente tirar, por exemplo, palavras negativas como é impossível, não dá, não vou conseguir, coisas pessimistas, se a gente tirar esse vocabulário, isso que se chama dentro da linguística de campo lexical, se a gente muda o nosso campo lexical, léxico é a palavra, né? Então, se a gente muda as palavras que compõem o nosso vocabulário, a gente muda a nossa visão de mundo também. Então, isso é uma maneira de você poder mudar o seu sistema básico de entrada e saída, o seu BIOS, né, o seu Basic Input and Output System, e você começar a ver o mundo de uma forma completamente distinta. É possível fazer isso, e isso é o que a esquerda tem feito durante tantos anos dentro da questão da Revolução Cultural, como o professor Olavo de Carvalho muito bem descreveu no seu livro A Nova Era Revolução Cultural, mostrando que o filósofo italiano Antonio Gramsci pensava a implementação de uma revolução socialista não pegando em armas, primeiramente, como pregava Karl Marx com a ditadura do proletariado, né, com a subversão agressiva de toda a ordem social vigente, mas pela mudança de pensamento. É uma reprogramação mental, como o professor Olavo de Carvalho explica no livro, é você mudar o senso comum, você mudar a maneira como as pessoas respondem automaticamente aos estímulos que chegam até elas. Então, pensar nessa hipótese Sapir-Whorf e pensar que a nossa linguagem influencia a nossa visão de mundo é muito importante, primeiro, para nós não cairmos em círculos viciosos, negativos, né, pensando só de forma pessimista, e também fazer com que nós demos uma reviravolta na nossa mente, um boot, colocando a nossa mente num campo de palavras positivas, de vitória, de conquista, de progresso, de crescimento, de amizade, de cooperação. Todas essas ideias, se você absorver esses conceitos, podem fazer você simplesmente mudar a sua visão de mundo, e mudando a sua visão de mundo, o mundo se transforma, você vai ver um novo mundo, é um mundo diferente que vai surgir diante dos seus olhos. E é essa mudança de mindset, de mentalidade, que os grandes empreendedores e os grandes palestrantes motivacionais praticam, né? Se você muda a maneira como você vê o mundo, você muda completamente. Tem um exemplo rudimentar disso, né? E inclusive até tosco, que é aquela ideia do copo cheio pela metade. Você pode ver o copo como meio vazio ou o copo como meio cheio, né? É o mesmo copo, só que a maneira diferente como você aborda vai gerar toda uma perspectiva diferente sobre aquilo que você está querendo dizer, né? Sobre o que está por trás daquilo ali. Então, pessoal, não deixe a sua mente ser voltada para as coisas negativas e não deixe que ninguém manipule a sua mente para que você tenha um senso comum que não é condizente com a sua ideologia, né? Hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que não se consideram marxistas, nem socialistas, nem comunistas, mas que pensam exatamente como comunistas, né? Em termos de ideologia de gênero, em termos de legalização das drogas, legalização do aborto, uma visão contrária à polícia, a visão de que o patrão é sempre um carrasco explorador e o funcionário é sempre o coitadinho explorado, inocente. Então isso a gente precisa mudar, a gente precisa transformar. Saiba muito bem que você pode, ao mudar a sua visão de mundo, você muda o próprio mundo no qual você está inserido, tá bom? Reflita sobre isso, deixa um forte abraço aí. Amanhã a gente se vê com mais vídeos aqui para vocês, tá bom? Um abraço, valeu!